Olá galera, aqui quem fala é o professor Nilvan e na aula de hoje nós veremos máximo divisor comum, MDC, e mínimo múltiplo comum, MMC. O que veremos na aula de hoje? Veremos os conceitos de máximo divisor comum, MDC, e mínimo múltiplo comum, MMC. Então galera, o que vem a ser o mínimo múltiplo comum, MMC? O MMC ele é o menor múltiplo que existe entre dois números. Vamos ao exemplo. Se nós tivéssemos que descobrir qual é o MMC de 2 e de 5, o que nós poderíamos fazer? Poderíamos listar os múltiplos de 2 primeiro. Está aqui os múltiplos de 2, que é 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. E depois listar os múltiplos de 5, como vocês podem ver. 5, 10, 15, 20, reticência. E aí nós iríamos descobrir qual é o mínimo múltiplo comum entre o 2 e 5, que é o menor múltiplo. Observando aqui, descobrimos que é o 10. Então, o MMC de 2 e de 5 é 10. Mas essa é uma das formas, Essa é uma das formas de nós encontrarmos o MMC, listar os múltiplos de um número e depois listar os múltiplos de outro número, como fizemos aqui. Mas existe outra forma mais prática, que é a decomposição em fatores primos, que é a que eu recomendo vocês fazerem. Como nós faremos a decomposição em fatores primos? Primeiramente, vamos ter lá uma questão, né, como essa aqui, qual é o MMC de 15 e 18. Como nós vamos fazer para encontrar o mínimo múltiplo comum por decomposição em fatores primos? Primeiramente, nós traçamos uma barra e colocaremos os números que queremos encontrar o MMC, no caso aqui o 15 e o 18. E agora vocês vão dividir esses dois números por números primos. Então vamos começar aqui a dividir por 2 e observem que só um vai ser possível dividir por 2. Isso não tem problema, viu galera? Começa a dividir pelo 2, se possível, e se o outro não der de dividir, vocês repetem. Então vamos continuar. Repete o 15 e divide 18 por 2, que dá 9. Repeti o 15 e coloquei o resultado da divisão de 18 por 2. Logo em seguida, vocês vão procurar outro número para dividir, outro número primo, porque o 2 já não é possível dividir 15 e 9. Então, qual seria o próximo número primo? O 3. 15 dividido por 3 é possível? Sim, dá 5. E o 9 dá 3. Quando nós pegamos 9 dividido por 3 dá 3. Observe que aqui nós encontramos um número primo e dividimos os dois ao mesmo tempo. Se um número conseguir dividir os dois ao mesmo tempo, vocês podem fazer essa divisão. Agora observem aqui que o 5 ele já não é divisível por 3, mas o 3 é divisível por 3. Então o que é que nós vamos fazer? Repete o 3, dividimos o 3 por 3, que dá 1, e repetimos o 5. O objetivo é deixar aqui só números 1. Aqui ainda tem o 5, então eu divido por 5, que dá 1 e 1. Traço uma barra e quando eu multiplicar todos esses números aqui, eu vou encontrar o MMC de 15 e 18. No caso aqui, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 6, 18, e 5 vezes 18, 90. Logo, o MMC de 15 e 18 é igual a 90. Esse método aqui vocês podem utilizar para descobrir o MMC, né? Decomposição por fatores primos, colocando os dois números do lado da barra e dividindo por 2 pelos fatores primos. Mas vocês também podem fazer assim: fatorar primeiro o 180 e depois fatorar o 350. Vamos observar aqui como funciona isso. Primeiro vocês fatoram o 180, 180 dividido por 2
dá 90, 90 é possível por 2, dá 45, 45 já não dá mais por 2, mas dá por 3, que é outro número primo, dá 15, 15 continua dando para dividir por 3, então 15 dividido por 3, 5, e 5 já não dá mais para dividir por 3, 5 dividido por 5 dá 1. Aí nós organizamos aqui, ó, 2 ao quadrado, né? 2, e o 3 ao quadrado vezes 5. E depois encontramos os fatores primos de 350, né? Nós fatoramos, desculpe. Dividimos 350 por 2, dá 175. 175 não dá para dividir pelo fator primo 3, então nós vamos para o próximo, que é o 5. 175 dividido por 5 dá 35, e 35 dividido por 5 dá 7, que dividido por 7 dá 1. Aqui temos a decomposição de 350 em fatores primos. Sim, e aí, quando eu fizer dessa forma, quando eu fatorar os dois números, o que eu posso fazer para encontrar o MMC? A seguir, destacamos os fatores primos comuns a 180 e 350. Então, está aqui o 180 e todos os fatores da decomposição, 2, 2, 3, 3 e 5. E aqui o 350, que é igual a 2 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Então, quais são os fatores comuns aqui? Os fatores que pertencem tanto a 180 quanto a 350. É o 2 e o 2, o 5 e o 5. Então, para encontrar o MMC usando essa forma aqui, eu tenho que fazer o produto dos fatores primos comuns. Quais são eles? Os comuns 2 e 5. Pelos fatores primos não comuns, que é 5, 7, 2, 3 e 3. Então, quando nós fazemos isso, quando nós fazemos o produto dos fatores primos comuns pelos fatores primos não comuns, obtemos o MMC, que é 6.300. Então, nós poderemos descobrir o MMC da seguinte forma: ou usando a decomposição em fatores primos, colocando os dois números depois da barra e dividindo eles por fatores primos e depois multiplicando os fatores primos, encontraremos o MMC, ou fatoramos cada número, como eu fiz aqui, ó, 180, depois o 350, e destacamos os termos primos comuns, multiplicando eles entre si e também multiplicando pelos não comuns. Assim obteremos o MMC, dessas duas formas. E o máximo divisor comum. O que é que vem a ser o máximo divisor comum? Ele é o maior número que divide dois números ou mais. Observem aqui, o MDC de 6 e de 9. Como nós poderíamos descobrir? Poderíamos colocar todos os divisores de 6 de um lado, ó, 1, 2, 3 e 6, e poderíamos colocar todos os divisores de 15 do outro lado, 1, 3, 5 e 15. E quando nós observamos aqui, notamos que o maior divisor para 6 e 15 é quem? É o 3. Observe aqui que o 6 aqui já não é possível, porque aqui não tem 6, tem 5 e depois vai para o 15. Então o máximo divisor comum para 6 e para 15 é 3. Mas existe outra forma de vocês encontrarem o máximo divisor comum quando os números forem maiores, porque aqui eu dei números menores. Mas se o número for esses aqui, ó, 120 e 200, qual é o MDC? Ficaria muito difícil vocês fazerem isso aqui, ó. Colocar o divisor do 120, que dá vários números, e o divisor do 200, que dá vários números. Vocês iam perder muito tempo. Então existe uma forma de você descobrir o MDC mais rápido, mais prático, né? Que é essa aqui. Você fatorar o 120 e depois fatorar o 200. Fatorando o 120, nós temos aqui, ó, 120 por 2 dá 60, 60 dividido por 2 dá 30, 30 dividido por 2 dá 15, 15 já não dá para dividir por 2, divide por 3 que dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Então nós temos aqui
o 120 em fatores pela multiplicação de fatores primos, que é representado também aqui, ó, 2 ao cubo, porque tem 3, 2 vezes 3 vezes 5. E depois fatoramos o 200, que é 200 dividido por 2, que dá 100, 100 dividido por 2 dá 50, 50 dividido por 2 dá 25, 25 dividido por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Então nós temos aqui todos os fatores, a decomposição do número 200. E depois que nós fizermos isso, decompor o 120 e depois o 200 em fatores primos, o que nós poderemos fazer depois para achar o MDC? Nós destacamos os fatores primos comuns a 120 e 200. Então, quais são os fatores primos de 120? Está aqui, ó, 2, 2, 2, 3 e 5, que são esses aqui. E o de 200, que é 2, 2, 2, 5 e 5, que são esses aqui. Observem os fatores primos comuns, que são esses aqui, o 2 com 2, 2 com 2, 2 com 2 e o 5 com 5. Observe que tem outros 5, mas aqui já não tem 5, então não conta. E aqui tem 3 e aqui nos fatores primos do 200 não tem 3, então o 3 não conta. Então o MDC será o produto desses fatores comuns entre 120 e 200. Então nós vamos multiplicar todos esses números que são comuns, que é o 2, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 5. O 5 e o 3 não são comuns, então eles não entram. Então quando nós multiplicamos, dá 40. Então para descobrir o MDC de dois números, nós poderemos fatorar cada número e depois destacar os fatores primos comuns e multiplicá-los. Encontraremos o MDC. Bom, galera, essa foi a nossa aula sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.